Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está aqui hoje com mais um convidado muito especial. Primeiro me apresentar aqui, eu sou Augusto Azevedo, @AugustoConSilva em todas as redes. E hoje a gente vai conversar com o Marcos, que é professor e historiador aqui de Brasília, e vai contar um pouquinho aí dessa trajetória dele. Fala galera, eu sou o Nilson, tudo bem? Hoje mais uma pessoa especial demais, uma pessoa muito essencial, tanto como pessoa mesmo falando dele, porque eu tenho o privilégio de conhecer, como profissional, porque é uma profissão que acredito eu que vai moldar o rumo da história como a gente está conhecendo aí e vivenciando, né? Então seja bem-vindo, meu amigo. Salve, salve, galera. Primeiro eu queria agradecer aí pelo convite, eu fiquei muito feliz quando vi o projeto todo do podcast, é bem interessante, principalmente pelo diálogo aí que ele faz com a galera que tá entrando no mercado de trabalho. Bom, pra quem não me conhece aí, eu me chamo Marcos Santos, Marquinhos nas redes aí, né, Marquinhos. E atualmente eu tô trabalhando como professor voluntário no GAUT, vestibulares, né, e minha área de pesquisa e de produção principalmente na área de história do DF, na história negra do DF, na história da diáspora negra, musicalmente falando também. Trabalhei nessas duas áreas. Massa, muito bom. Conta um pouco da tua formação, cara. Como que foi essa instrução pra história? Se foi algo que tu já sempre quis? Como que isso surgiu na tua vida? Cara, trocar uma ideia aqui com vocês. Pra vocês terem ideia, eu era péssimo em história dentro da escola. Nas matérias eu sempre ficava de recuperação, assim, principalmente no ensino fundamental, assim. Então tinha uma dificuldade gigante de entender a história do Brasil. Para mim, república, assim, era uma coisa muito tensa de se entender. E eu era aquele moleque que sentava no fundo, assim, né, e era bastante desinteressado. Eu entro no ensino médio e isso começa a tomar outra proporção, assim, pra mim, porque eu começo a assistir vários filmes também, né, então o apego à história, o interesse pela história também vem junto com essa produção tanto de filmes quanto de música, né, por esse interesse. Então quando eu assisto a Múmia, velho, eu fiquei piradaço, porque eu falei, cara, isso aqui é o que eu quero fazer, pô, viajar pro Egito, mexer com múmia, descobrir essas paradas, velho, é a profissão que eu quero pra vida. Caralho, assim, né? eu nunca esperava que você fosse falar que a Múmia um filme do Brendan Fraser tinha te influenciado na tua carreira, velho. Cara, é muito estiloso, toda a estética daquele filme é muito estilosa, né? A ideia, inclusive, lá do deserto e tal. A bibliotecária, inclusive, tem toda aquela áurea, assim, profissional e tal, sobre manjar de outras línguas, de outras linguagens. Eu fiquei piradaço, assim, foi um filme que foi bastante importante dentro da minha formação como historiador mesmo. E quando eu penso assim, eu também assisti a várias daquelas séries da Record, também tinha uma da Caçadora de Recompensas, Xena. Então eu sou muito fruto dessa geração, velho, viciado nessas séries históricas e que, consequentemente, foram essenciais nesse meu processo de formação. E aí, velho, esse interesse parte justamente disso, assim, de entender que eu queria conhecer outros mundos, eu queria conhecer outras paradas, e a história poderia ser esse caminho pra mim. E aí, nesse parte principalmente desse interesse de conhecer outras paradas. Então, termino o ensino médio, não consigo passar no vestibular e tal, entro em um cursinho preparatório, e aí rola de eu passar em história aí, né? E aí foi um vestibular essencialmente cagado, assim, porque eu também tenho muita dificuldade em outras áreas, assim. Então eu lembro que quando eu fiz a prova, são 2 dias de prova, né? Então um dia é exatas e outro dia humanas. No dia de exatas, de 110 questões, eu acertei 15. Puta vida. Aí no dia de humanas, de 110, 115, eu tinha acertado 100. E aí foi tipo... porra, aí garantiu. Aí garantiu, mas assim... Se fosse depender de exatas, velho, eu tava lascado, assim. Eu tinha sido colocado pra fora, assim, do meu sonho. Porque pra mim, atingir essa linguagem de números sempre foi uma parada muito difícil. E tu fez na UNB? Foi na UNB. No curso noturno. Não, a pergunta que eu ia te fazer aquela hora era se a história tinha sido a tua primeira opção, tipo assim que você tinha saído da escola, assim, parece que foi, né, então... Sim, velho, sempre foi, acho que inclusive foi o único caminho, assim, que eu tava pensando no momento. Eu tinha muita vontade de fazer direito, assim, também. O classicão, né, velho? Eu sou filho de professor, e aí quando eu falei pros meus pais que eu ia querer ser professor também, rolou aquele drama, assim, em casa, né? Tipo, meu filho, você sabe como a vida do educador é difícil. Você acompanhou as greves, você acompanhou o jeito que a gente foi subvalorizado aqui nisso tudo. Você tem certeza que esse é o caminho que você quer? Eu,
Não, pai, é isso, velho. É o caminho. Uhum. É a única coisa que me dá tesão, assim, é a única coisa que me dá gás de vida ultimamente. E aí depois disso eles apoiaram de boa, assim. Foi. E aí eles falam, não, velho, já que você tem certeza, então vai que é tua, porque a gente não tem como te obrigar a fazer uma parada que tu não queira, sabe? Uhum. Então, É porque com o lance de história tem muito esse, tipo assim, realmente, ou você é professor, claro, a estigma que é mais popular, né? Ou você é professor ou você se fudeu, sacou? Porque no Brasil você não tem incentivo a pesquisa nenhum, sacou? Então, cara, é isso. e tipo, ainda mais, sei lá, você não tendo nenhum nome assim, porque geralmente se a pessoa é de uma família, né? De um historiador famoso e tal, talvez ela consiga alguma coisa, mas do nada assim, realmente é professor, né, velho? É bem tenso, assim, porque, cara, como eu te falei, o filme que tudo vai girar muito em torno desse filme, né? Que é a Múmia. Então eu entro fazendo história dentro da UNB querendo estudar Egito também. Ah, saquei. Só que quando a gente chega lá, a gente percebe que para você estudar Egito, para você se aproximar desses temas, quanto mais antiga é a história, quanto mais é distante de você, mais é difícil de você estudar, acessar material e tal. Então normalmente quem estuda história antiga e vai para o Egito, tem que estar lá, tem que ir para o Egito, tem que manjar dessas línguas antigas. E aí é aquele choque, né, velho? Pô, eu sou finlandês, né? Eu falo, velho, por enquanto alimentar esse sonho de estudar Egito vai ficar para depois, né? E aí é aquele momento assim que eu paro assim na graduação e falo, velho, é isso mesmo? Como é que vai ser isso, né? O que eu vou estudar agora? E aí os professores falam, velho, você tá no começo da sua graduação, você vai decidir isso, você tem vários anos aí pela frente para você decidir, né? Mas parte muito disso, assim, eu entrei nessa certeza de que eu queria estudar e queria ser professor também. Mas quando a porta da pesquisa fecha, assim, no meu primeiro semestre, isso me assusta um pouco, né? Minha tara sempre foi, tipo, de ir para a sala de aula, mas também de pesquisar. E você participou de algum processo seletivo assim na faculdade e tal, para pesquisa? Cara, e aí eu fiz 2 PBICs, participei ativamente de grupos de pesquisa e tal, porque é muito solitário, assim, esse processo de você só ir para a sala de aula, né? Que acaba que você não pega a prática do que é construir uma pesquisa, do que é fazer uma pesquisa, do que é construir uma bibliografia, de saber como pesquisar, né? Acho que a gente chega muito cru, velho. Eu não sabia o que era Cielo, não sabia pesquisar artigo, não sabia fazer nada, né? A gente sai com a cabeça de ensino médio. Uhum. Então, um grupo de pesquisa e trocar ideia com a galera do corredor, com os veteranos, vai ser o que vai me ajudar bastante, assim, de entender essa nova linguagem aí nesse mundo acadêmico, né? De acessar essa linguagem. Não, para não perder o fio do que você estava falando, acho que essa troca de ideias com outras pessoas que já eram da área facilita muito, né? Até para tu decidir realmente o que você quer fazer. Mesmo tendo basicamente essa opção de ser só professor aqui no Brasil, né? Porque não é fácil. Cara, e vá procurar seus iguais, porque eu sofri esse processo assim de ficar quase de surtar, assim, de me sentir muito despertencido. Porque o curso de História de licenciatura, que foi o que eu passei, ele é um curso noturno, né? Habilitação noturna. Então a gente vai achando que a gente vai encontrar muito filho de trabalhador também, né? E aí, mesmo sendo um curso noturno, por ser no UNB, ainda era muito elitizado assim, o espaço que eu tava. Uhum. Então, a galera ia tirar dúvida assim, professor, a galera já tava, tipo, doutrinada em Marx, sabia ler Marx de cima a baixo, falava, não, porque meu pai era professor aqui do departamento e tal, então a gente percebe uma grande diferença aí. Uhum. E aí pra gente que tá pegando ônibus todo dia pra descer lá pro plano, e aí se deparar com essa galera, a gente fala, cara, já tem uma diferença aqui, né? Você já saiu tipo uns 10 passos atrás, né? Pois é, e cada aula, cada momento que a gente entrava em contato com isso começava a martelar mais, que a gente via essa diferença, né? Da galera que falava 2, 3 línguas. Até que vou lá na lanchonete, e aí é aquele momento do intervalo. E aí a gente começa a perceber quem é que tá andando de ônibus, quem... A galera da periferia começa a se reconhecer ali. Então, dentro do próprio curso de História, eu comecei a formar minha comunidade ali. Então, eu conheci gente do Val, Braslândia, galera de periferia que também estava interessada ali em produzir conhecimento acadêmico e queria organizar um espaço de autoajuda, né? Sabendo que já tem uma galera que está com tudo ali, que a gente teria que correr muito atrás também. Então, a partir do momento que a gente reconhece essa comunidade, fala, cara, tem como produzir uma coisa massa aqui entre a gente, bora se ajudar, bora trocar sempre. E aí muda, aí eu volto a pegar tesão pelo curso.
esse momento, assim. Porque acho que quando você se vê num lugar que você não se sente pertencido àquele espaço, desanima, né? Puxa, velho. E a gente tem um, assim, hoje acho que nem tanto, mas quando eu tava no ensino médio, eu tinha aquela visão que na UNB só ia ter a galera do meu nível. Que, tipo, sei lá, ia ralar pra caralho e era filho de doméstica, tá ligado? Uhum. E aí, quando a gente vê a real galera que tá ocupando esse espaço público, é a galera rica, tá ligado? É a galera que Exatamente. tem a facilidade total pra entrar num lugar desse, que não é fácil. Mano, até porque faculdade federal, tipo, eu fiz faculdade particular pelo ProUni, né? Mas a gente vê que a faculdade federal, você precisa, além de você tem que ter um apoio muito grande das pessoas que estão ao seu redor, tipo a sua família e tal, porque, velho, dependendo dos horários que você pega lá, tu não consegue trabalhar, sacou? É longe pra cacete de tudo, tipo, a maioria das cidades satélites não tem ônibus que vai direto pra lá, sacou? Então a gente consegue perceber que, tipo, mesmo que as pessoas que não são da elite consigam entrar, elas são muito dificultadas pelo acesso que elas não têm à faculdade, sacou? É esse processo mesmo, assim, que a gente percebe, porque, cara, é outro mundo, assim, eu nunca tinha ido no UNB, né? Eu não sabia andar na Asa Norte, né? Então, quando a gente passa lá, é fazer esse caminho, a gente pega o ônibus aqui da Ceilândia, desce na rodoviária, da rodoviária pega o ônibus para UNB, né? E aí a gente tem que aprender tudo uma lógica, e é isso, eu dei sorte que meu curso tinha habilitação noturna. Porque se não tivesse, aí não ia rolar, assim, não, né? Sabendo de todos os trampos que eu queria desenvolver aqui também. Então, alguns cursos existem essa possibilidade, mas tem várias licenciaturas que até hoje não tem habilitação diurna, aliás, noturna. E até pra tu terminar um curso que você queira muito fazer, não é assim, passei na prova, pronto, vou terminar. Mano, passar na prova é só o começo, tá ligado? É só o início. E aí quando você vê toda a dificuldade, e, cara, tem curso que você pega uma matéria de manhã, outra à tarde, e aí passa o dia, tem que estar disponível o dia todo. Então, que nem o Augusto falou, você não pode se dar o luxo de trabalhar, tá ligado? Como assim você vai trabalhar pra estudar? Não é assim que rola, mano. É isso, velho. E aí a galera se agarra em estágio, bolsa permanência, existem várias políticas públicas que já estão surgindo assim para atender essa galera, mas assim, fruto do movimento estudantil, velho, porque se não tivesse tipo gente como a gente entrando lá, pedindo, demandando, falando que para além de ter política pública para que essas pessoas entrem, tem que ter política pública para que essas pessoas permaneçam lá e consigam terminar o curso, não ia rolar, velho, não ia rolar, né? Mano, agora, passando um pouco dessa tua fase inicial na faculdade, você tava falando aqui mais cedo sobre o seu TCC. Fala aí um pouquinho como que foi a tua pesquisa. Show, bora lá, velho. Então, dentro desses vários rolês que a gente constitui dentro da faculdade, a gente vai criando os nossos círculos assim, de amizade, velho. E aí, dentro de um grupo de pesquisa, eu conheci um brother que estava estudando Ceilândia, o Guilherme Lemos. E aí ele vai estudar Ceilândia e Soweto, que é uma cidade da África do Sul, né? Ele vai estudar como a arquitetura dessas duas cidades elas foram constituídas por meio de um apartheid. Então ele estuda a própria arquitetura de Soweto e a arquitetura da Ceilândia em si para fazer esse estudo comparativo. E aí ele fala, cara, tem um grupo aí chamado Os Incansáveis que vira e mexe aparece pra mim, velho. Eu não vou ter tempo de pesquisar isso no meu doutorado, mas isso daria um ótimo TCC. Né? E aí eu pego isso aí e começo a pesquisar, assim, mas eu não tinha nada físico, né? Não tinha nada que constituísse um problema de pesquisa naquele momento. Até que eu pego uma matéria, assim, eu conheço uma professora, Ana Flávia Magalhães, e aí, dentro dessa matéria de tudo, surge um PIBIC. O PIBIC é um projeto de iniciação científica, né? E aí a gente vai para o arquivo público do DF, que fica ali perto do Detran, aquele da Esplanada, saca? Eu sei onde é o Detran. Aí ele fica mais ou menos na parte de trás. E aí quando a gente chega lá, velho, eu jogo Ceilândia. Cara, aparece uma quantidade gigante de arquivos, assim, de documentos. Então pra quem não tá muito acostumado com o que é um arquivo em si, velho, existem arquivos que vão ser físicos, e esse arquivo aqui do Distrito Federal, a maior parte já tá em PDF, tá digitalizado. Então fica aí a dica também para quem quiser trabalhar com isso, tiver algum tipo de interesse, quiser pesquisar sobre o passado do Distrito Federal, o Arquivo Público do DF tem uma fonte, assim, um acervo gigante e que foi pouco estudado e trabalhado até então.
E o acesso é livre, né? Acesso é livre, né? Então a ideia de vocês irem lá, velho, pesquisar, principalmente galera que trabalha com mídia social, sempre que chega aniversário de Brasília, né? Fica essa dificuldade de encontrar imagens, arquivos. Então lá é uma fonte bastante interessante, tudo em ótima qualidade. E a galera é super receptiva, assim. E foi nessas idas ao arquivo, velho, que começo, assim que eu jogo o nome dessa associação, aparece uma caralhada de documentos, velho. Aparece tipo um mundo assim pra mim. E aí a primeira coisa que aparece assim na minha cabeça é que eu fico pensando, tipo, poxa, toda vez que eu estava estudando história sobre Brasília, nunca aparecia história das periferias, nunca aparecia. A gente vai estudar, inclusive, ditadura militar, inclusive dentro da Universidade de Brasília, e fala-se muito dos ataques que a própria UNB sofreu e sobre como eram as movimentações ali no próprio plano piloto. Mas a gente não tem ideia sobre como a ditadura funcionava dentro das periferias. Então, tipo assim, é quase que uma história incompleta, porque se a gente tem o centro, né, o centro do poder de vigilância atuando aqui em Brasília, é lógico que os aparatos de repressão, de inteligência, de vigilância, de espionagem iam também estar atuando nas periferias. E é justamente isso que a gente acha quando a gente entra dentro do arquivo público. A gente descobre uma quantidade massiva de documentos que foram produzidos pelos órgãos de inteligência, saca? E a minha pesquisa vai em direção a isso, assim, de entender tanto como os órgãos de inteligência vigiavam os movimentos sociais dentro das periferias e qual foi a resposta que esses movimentos deram também para constituir locais de vida, locais de produção de cultura e também disputar a terra a um preço justo. Uma parada que você falou mais cedo, que a Ceilândia tinha sido... A arquitetura de Ceilândia, na verdade, foi criada a partir de um apartheid social, né? Você pode detalhar um pouquinho mais sobre esse ponto, assim? Porque é uma coisa que eu mesmo não sabia, sacou? Massa, velho. Tem um trabalho máximo de fazer indicação aqui do Guilherme Lemos, de Soweto a Ceilândia. Siglas da segregação racial. Cara, ele vai fazer essa análise sobre como ocorreu o projeto urbanístico de Brasília e como ele foi modelado. A ideia que a gente tem é que a gente sabe que vieram trabalhadores de todos os locais assim do Brasil trabalhar aqui. Massa. Como foi que ocorreu esse processo de anexação ao território? Nos primeiros momentos de Brasília, a gente tem essa galera vindo e ficando próximos aos acampamentos, ali mais próximos do Congresso em si, do que seria o eixo monumental. Próximo ali, a gente tinha uma vila operária que estava sendo criada, que chamava-se Vila do IAPI. Próximo ali, mais ou menos, do núcleo Bandeirante, um pouco mais próximo ali pro plano, saca? Sim. E, cara, era uma vila gigante, assim. A gente fala que 80 mil pessoas estavam morando lá, assim, os registros de uma galera morando lá. Então, isso não era problema para o governo de Brasília, até o momento em que se encerra as primeiras construções. Assim que termina o Congresso, e aquela máquina ali, mais ou menos, ali e alguns ministérios, aí fica ali, né? O que a gente vai fazer com essa galera? Sim. O que a gente vai fazer? A gente tem uma favela com 80 mil pessoas do lado do Congresso. Como é que a gente vai receber instituições internacionais, vai receber deputados, essa galera que vai estar chegando? Vai estar se deparando com a favela quando descer perto do aeroporto? Como é que vai ser isso? Então essas pessoas são removidas, velho. A Vila do API é uma cidade que morre para que Brasília consiga se desenvolver. E aí, por meio dessa remoção, essas pessoas são realocadas para Ceilândia, 30 quilômetros de distância, né? Então, Ceilândia vai nascer dessa remoção, né? As cidades satélites vão surgir principalmente para que ocorra uma regulação desses corpos. Então, quando a gente fala desse apartheid, é principalmente dessa noção de que para Brasília ser essa coisa moderna, cheia de curvas, lá do Oscar Niemeyer, aquela arquitetura branca também, foi preciso que ela afastasse para longe os corpos dos trabalhadores operários que vieram dar suas vidas e empenhar o próprio esforço de constituir uma vida aqui em Brasília, né? Não, e eles são realocados para um local ermo, né? Assim, tipo, que não existia nada, né, cara? Isso, velho. E ainda você deixa ele totalmente fora de um possível centro de novas oportunidades. Então é literalmente isso, né? Você tá tirando as pessoas de oportunidades que elas poderiam ter, né? Sim, velho. Quando a gente vai ver os relatos, assim, a galera relata que aqui não tinha nada, né? Então não tinha acesso à água. Os primeiros anos a gente não tinha acesso à água, à energia, falavam que era um cerrado e que chovia muito, né? Então os moradores relatam que quando eles chegaram aqui eles tiveram que se deparar
não tinha nada, não existia nenhuma estrutura, ou seja, o governo colocou a galera pra cá, realocou e botou as famílias para pegarem chuva, em condição assim desumana, né? Então, poxa, que modernidade é essa, né? Só cortando aqui, eu posso estar meio louco assim, mas a gente que conhece a história da escravidão, cara, pra mim é a mesma coisa, né? Posso estar falando besteira, mas é tipo assim, ó, beleza, agora vocês não são mais escravos não, tá? Só que aí vocês se viram, vão pra aquele lugar ali que não tem nada, e se você quiser alguma coisa, você vai trabalhar pra mim, por essa graninha aqui, pra você ter alguma coisa pra fazer da sua vida. Não, quando ainda falam isso, né? Quando ainda tem essa chance de fazer alguma coisa, né? Uhum. Cara, e essa informação não chega. Tipo, eu não fazia ideia disso. Não fazia ideia. E fui formado, né, no ensino médio e tudo mais, em Brasília. E a gente não entende nada disso. Nils foi cirúrgico, velho. O bicho foi no ponto, né? Porque a gente não liga Brasília à história do Brasil, né? Brasília é uma coisa que nasce no meio do nada. Uhum. A gente não consegue constituir nenhuma ligação com os eventos anteriores. Então, essa fala que o bicho traz, falando que inclusive a gente tem que colocar Brasília dentro desse ciclo do que seria o pós-abolição, com o que ocorreu com a população negra depois da abolição, serve bastante para a gente entender quem eram esses trabalhadores, né? Porque a gente não racializa quem trabalhou em Brasília, né? A gente tem essa ideia dos candangos, tem inclusive aquela estátua lá no eixo, né? Dos 2 candangos. Uhum. Mas não se pensa que as pessoas que estavam empenhadas em construir a cidade era essencialmente a população negra, né? Uhum. Então a gente precisa ter essa ideia, né? De realocar esse imaginário, de entender inclusive como a arquitetura das cidades, como toda essa modernidade que foi sendo construída, ela está diretamente ligada com os eventos do pós-abolição. Vamos pensar as arquiteturas, inclusive, do Rio de Janeiro, né? Porque no Rio de Janeiro, as favelas elas foram para os morros, né? E isso é um grande problema. Ocorreram várias remoções, ocorreram reformas no Rio de Janeiro. Mas ainda assim, as favelas ficaram próximas ali do centro. Você está no centro do Rio, você consegue ver o morro. Uhum. Brasília é a tecnologia, assim, a modernização disso, dessa ideia de separação. Não vamos manter essas pessoas ao redor, vamos jogar para longe, né? Vamos jogar essa população de pessoas negras o mais longe possível, né? Vamos impedir que essas pessoas circulem pelo centro, inclusive. Uhum. E geograficamente falando, né, é uma cidade plana, né? A geografia, assim, de Brasília, do centro, é meio plano. Então, se tivesse morro aqui, a gente ia conseguir ver essa galera, tá ligado? Uhum. A gente ia ver a galera que tá aí tendo que fazer invasão pra conseguir um pedacinho de chão. E luta 30, 40 anos por uma escritura e assim, tem muita gente que morreu esperando essa escritura e nunca chegou, tá ligado? E muita gente que eu acredito que ajudou a construir tudo isso. E ficou a esmo, tá? Ninguém sabe quem é. Velho, é isso. Se a gente quiser entender assim, essa história de Brasília, a gente tem que falar de terra. O dilema de terra faz sentido assim até hoje, entendendo inclusive sobre todo esse projeto arquitetônico que vai ser construído ali perto do lago, né? Porra, se não era para ter gente morando próximo do plano piloto, como é que a gente explica todo aquele projeto arquitetônico e urbanístico que vai surgir ali próximo, sabe? A gente vê que é um problema principalmente ali de classe social, né? De que pessoas pretas, pobres, né, operárias, não poderiam morar ali próximo, né? Não, isso a gente toma como exemplo, eu sei de casos que, assim, professores que foram convidados para trabalhar na UNB no início dela, eles ganhavam lotes no Lago Sul, sacou? Então, tipo, outros cargos que demandavam de mão de obra, eles tinham alguma coisa, um chamariz para trazer essa pessoa. E aí, quando a gente vê a base dessa pirâmide, que são as pessoas que realmente botaram a mão na massa, eles não têm nenhum tipo de plano, sacou? Mesmo que, assim, por exemplo, eles poderiam ter feito um plano melhor para tipo, ó, vocês vão virem e quando vocês vierem, vocês vão ter um terreno em X lugar, já vai estar preparado, ou então pelo menos que eles soubessem, né? Tivesse alguma ciência do que ia acontecer. Mas foi exatamente isso, eles foram capturados, né? E, assim, né, com essa visão de futuro melhor, e depois foram dispensados. É exatamente isso. É isso, velho. Na exposição que surgiu da SPBIC, chamada Reintegração de Posse, a gente começou a chafurdar nesses documentos, velho. A gente encontrou, inclusive, ações que o próprio governo do Distrito Federal, na época,
assim que rolou o golpe militar em 64, o próprio governo estava criando ações para remover essas pessoas, mandar para a cidade de volta. Então, tipo, era para essas pessoas realmente não morarem aqui, né? Então rolaram várias excursões para pegar esses trabalhadores e botar de volta no Goiás, né? Então, foram várias chamadas para as pessoas retornarem de volta, assim, porque tinha muito esse medo, né? Cara, esses trabalhadores vão ficar aqui, vão reproduzir, né? Ainda dessa ideia quase que animalesca, assim. Sim. E essa população vai fugir do controle. Como assim Brasília vai ser uma cidade de operário? Isso não é o futuro que a capital do Brasil quer, saca? A capital do Brasil tem que ser um local civilizado, né? Tem que ser para pessoas modernas. Mano, é foda, porque igual o Nilson falou mesmo, a gente não estuda isso, sacou? Eu não sei como é que funciona esse lance de catalogar a história, assim, tipo... Você como historiador vai saber falar melhor, mas os historiadores estão trabalhando enquanto tá acontecendo a parada, tipo, né? Eles estão catalogando os documentos e tal, e aí eu não sei se isso dava tempo pra chegar no ensino na nossa época e tal. Mas eu acredito que sim, velho. Eu acho que, tipo, o que eu aprendi sobre a história do DF foi, sei lá, a construção de Brasília e ponto, né? A arquitetura, o lago, as placas e só. Tem o IP, nossa, o IP é maravilhoso. E é isso. É a cara de Brasília, né? A gente reconhece monumentos de Brasília, mas a gente não consegue reconhecer a história de pessoas, do cotidiano, né? A gente só conhece a partir dessa ideia arquitetônica e dos grandes nomes, né? Inclusive, a história de Brasília fecha com Juscelino Kubitschek, né? Só isso que a gente sabe. Não, acabou também ali, né? Ele morreu, acabou a história de Brasília. Que é uma coisa que eu sempre... já até falei com o Nilson, assim, brincando, tipo, que Brasília não tem história e tal, que é uma parada meio sem graça, mas é porque a gente não conhece mesmo, velho. É isso, a gente não sabe de nada, cara. Tipo assim, a gente como público geral, assim, né? Então, como leigo, assim. A gente fica falando que, tipo, tanto lugar pra ir, o pessoal que fica vindo em Brasília, tá ligado? Não tem nada pra fazer aqui, né? Velho, realmente. Eu também tenho meus... Eu acho que a história das satélites faz muito mais sentido que a história de Brasília em si, né? Porque eu acho que foi tanto esforço que os governos tiveram de limpar a história das pessoas, né? Daquele espaço, que hoje a gente olha, a gente não consegue reconhecer, né? A existência de pessoas circulando por ali. A gente reconhece só o prédio em si. Então acho que esse é o grande problema de Brasília, né? A gente tinha uma quantidade potente ali de vida, de pessoas circulando, de histórias que devem ser contadas, né? E aí tiraram isso da gente, higienizaram ao máximo, né? A gente não tem ideia de movimento social em Brasília. A gente estava aqui, a gente fala de diretas já, e isso aparece no livro didático, aparece todos os gramados lotados. Mas se a gente trocar a ideia entre as pessoas da própria cidade, a gente não tem ideia sobre os movimentos sociais que atuaram nisso. Tipo, de ter ideia, inclusive, que Ceilândia, Braslândia, Planaltina estava atuando diretamente pela redemocratização do país, sabe? E aí isso a gente não vê no livro didático, né? Então, o que está rolando agora, por parte dos historiadores, é de disputar essa história, né? De realocar a história do Distrito Federal, não como as últimas páginas do livro, mas entender principalmente o papel que o Distrito Federal tem na história do país, né? A nível nacional. Sim. Eu vejo assim, eu tenho contato com alguns outros professores, não só da área de história e tudo mais, que hoje acabam meio que puxando uma liberdade para falar de assuntos que nunca foram falados, principalmente quando eram alunos, né? Tem uma amiga próxima, a Bianca, que hoje ela fala com os alunos dela sobre gênero, sobre racismo, e ela é professora de química. E ela troca ideias sobre várias coisas que hoje em dia, sobre política, sabe? Sobre coisas muito atuais que a gente, na nossa época de escola, a gente não teve esse tipo de debate, sabe? O nosso debate era pra... Eu lembro que o maior debate do meu ensino médio foi pra definir a estampa da camisa de formandos, tá ligado? Foi o maior debate. Foi o maior debate. Porque a sala se dividiu em duas, a gente criou um desenho e a outra sala criou outro desenho. E aí a gente perdeu ganhando a votação. Que foi a primeira vez que eu vi isso. Então... A gente conseguiu todos os votos, mas não quiseram. Então, é isso. A gente foi barrado. Mas eu não lembro de um debate foda, sabe? Um debate de... Pô, vamos trocar ideia. A gente teve um professor, na verdade, que tentou fazer alguma coisa assim, que foi o Bilhalva, que, cara, foi o mais próximo que eu acho que eu tive de um professor de verdade, assim.
que ele botava a gente pra trocar ideia, pra ler, ver o que tava entendendo daquilo. E ele era E não muito... só cuspir a matéria, assim, né? Ele era de trocar ideia, sabe? De conversar e falar, mano, mas aí, o que você entendeu dessa parada que a gente acabou de ler? Não era só, mano, decora essa parada aqui, semana de prova você coloca num papel e fé, tá ligado? Uhum. Não é assim. E eu acho que hoje essa leva nova de professor, não só a galera que tem entre 20 e poucos anos, 30, mas até uma galera que se fez entender o papel que tem que tomar hoje, não é só tipo, eu vou deixar isso acontecer, vou passar o calendário de matéria e tudo mais. Não. Eu acho que tem uma galera assumindo uma responsabilidade foda mesmo de passar por cima do que tá sendo imposto desde muito tempo, né? Vou perguntar pro Marcos, porque ele é o acadêmico aqui, né? Sim. E, tipo assim, você não acha que isso pode ter uma relação com pessoas de outros tipos de mundo e espectros conseguindo entrar na faculdade, conseguindo se formar, sacou? De voltar os nossos olhos um pouco para outro lado? Porque, assim, só quem tem a vivência da Ceilândia, de Braslândia, de Planaltina, enfim, consegue puxar a atenção pra isso, sacou? Totalmente, velho, totalmente, né? Então, inclusive a gente tem que expandir um pouco assim, essa ideia dessas gerações, porque se a gente tem essa grande gama aí de professores que estão atuando diretamente na construção de um ensino antirracista, antissexista, parte também dessa galera de gente preta, de gente periférica, que ali nos anos 80 estava disputando isso dentro da Constituinte. Né? Existiam esses projetos, inclusive, de você... Eram muito libertários naquela época, e as pessoas continuaram disputando, mas se a gente não tiver uma política nacional que assegure, né, que os professores tenham essa liberdade para exercer e tensionar isso dentro de uma perspectiva histórica mesmo, né, e que isso seja assegurado para a gente, fica muito difícil exercer isso dentro de sala de aula. Então hoje a gente já tem a própria Base Nacional Comum, a BNCC, que ela própria dá espaço para a gente produzir isso dentro de sala de aula com um respaldo aí a nível nacional. Então é interessante a gente entender isso. E os próprios professores vão atuar dentro de sala de aula, construindo suas aulas, dialogando com os alunos, velho. Então é impossível um cara tá dando para uma população... Você entra em sala de aula, 40 meninos, a maioria você tá olhando, tudo morador de periferia, galera preta. Como é que você vai tratar só de Europa ali para eles? Né? Se você quer conquistar a audiência dessa galera, véio, meter papo só de Europa, meter papo só de história antiga, desconexa da atualidade, não chama mais atenção, velho. O molecada já tá em outra linguagem, né? Inclusive a gente tem que estar o tempo todo se esforçando para dialogar com eles, velho. Eu ainda tenho uma dificuldade gigante com o TikTok, velho. Ainda tem um lance de didática, né? Porque se você também... Você pode até abordar assuntos que sejam mais abrangentes, assim, ou que sejam mais chamativos pra molecada, mas se você não tem a didática certa, né, você perde a atenção rapidinho, né, cara? Cara, e é muito difícil lidar, porque, assim, a diferença nossa pra deles é muito pouca. Mas, assim, quando a gente vai olhar, os moleques só assistem aula na velocidade de 1.5. Como é que eu vou dialogar com esse moleque, saca? O tempo que a gente vive, e a gente é jovem, pô, a gente é recém-adulto. O tempo que a gente vive já é muito diferente dessa nova geração que tá vindo aí. A molecada tá vindo muito... Eles têm acesso a tudo. Sim. Então, assim, eu como professor, velho, eu não vou botar eles pra decorar nada. A ideia que eu tenho que desenvolver em sala de aula é falar, velho, vamos desenvolver isso, como a gente estuda, como a gente pode construir um conhecimento conjunto aí. Eu queria dividir um pouco essa conversa assim entre historiador e professor. Né? Eu queria falar um pouco, ainda que a gente falou mais sobre a área de historiador aqui, e a gente vive hoje um momento assim, tipo, muito... Não, na verdade eu não acho que hoje, acho que a gente sempre viveu esse momento de duas coisas muito diferentes se chocando sempre, assim, sabe? Só que a diferença é que a gente aceitava lá atrás, como que é nas narrativas, e hoje a gente tá combatendo essas narrativas, sacou? E eu queria saber de você, assim, como historiador, como que você vê se existe alguma fagulha de esperança para que a história real seja contada diferente do que como as histórias eram contadas antigamente pra gente, saca? Ah, velho, eu acho que sem esperança não tem como continuar, né? Perde o sentido. Eu acho que pro Brasil ser essa ordem e progresso que a gente tanto vê na bandeira, essa história que é contada pra gente nos livros faz muito sentido, né? É um Brasil que tá o tempo todo regulando a população, tá querendo controlar os corpos, né? Existe um jeito certo de ser um cidadão brasileiro,
Mas sempre existiu também o outro lado, né? A gente tensionando isso, movimento indígena, movimento negro está tensionando isso já tem um bom tempo. Uhum. A ideia, principalmente, velho, é entender que história também é projeto de poder, né? Exatamente. História é projeto de poder, né? E a gente teve vários ganhos, e eu acho que, inclusive, o próprio bolsonarismo, o conservadorismo que a gente está enfrentando agora, é uma resposta a isso, né? Há alguns anos atrás nunca se ouviu tanto falar de negros, população LGBT, sobre mulheres, né? Então, se a gente não olhar para esse conservadorismo que está tentando se instaurar agora como uma resposta também a tudo aquilo que a gente veio lutando, a gente perde um pouco do tato sobre como as nossas lutas são importantes, né? Como as nossas lutas também incomodam, né? Porque às vezes fica muito nessa ideia eu acho que a pior coisa assim da atualidade é que a gente perde a esperança, né? A gente perde a capacidade de imaginar outros futuros. Parece que essa pandemia nunca vai acabar, parece que isso que a gente está vivendo nunca vai acabar, né? Mas se a gente olhar um pouco para o passado e ver que a gente já estava construindo muita coisa massa, eu acho que deve ser o nosso combustível também, saca? O pior de tudo é que isso acaba acontecendo, né? A gente vê tanta merda acontecendo uma atrás da outra e esquece do progresso que tava rolando, sacou? A gente esquece que nem você falou agora, a gente tem que se apegar, querendo ou não, a gente tem que se apegar a essas paradas. Por mais desanimador que seja, a cada dia a gente vê mais gente morrendo, vacina que não chega, resposta que os caras não deram por 4 meses, 10 meses sem responder a porra do e-mail, tá ligado? E aí a galera não acha que isso se mistura com tudo, sabe? Que isso sempre aconteceu, a galera que tem o controle de tudo, que é a galera rica, sim, é a galera da elite, entender, né? É entender a classe social, cara. Você tem que entender a que classe você pertence pra entender por quem você quer lutar. Não tem como você... Não, eu ganho 5 pau por mês, eu sou ricão, tá ligado? Mano, é a galera do acorde 5 horas da manhã e fique rico, velho. A gente matou o bingo do Trampa Onde aqui em 1 minuto. Que é o bingo de falar do Bolsonaro, que ele é arrombado, falar de liberar o maluco, que acorda 5 horas da manhã. Véi, pelo amor de Deus. E tudo isso tá na história, cara. E vai seguir na história. Então, além do que... tem muita gente... Eu pensava isso, que história era estudar o passado, sacou? E não é bem isso, sacou? Não é bem isso. A história, ela tá sendo contada todo dia. Todo dia. Tanto que quando começou a rolar... Isso desde a época do Moro, e que ele foi julgado aí, que viu que ele foi, né? Todo mundo descobriu a água, né? Porque o Moro foi imparcial. Era sempre uma parada que rolava. A história vai mostrar a verdade. O próprio Lula, um abraço, um beijo no seu coração, falou. A história vai mostrar o que tá acontecendo. Então a gente tem que também colocar na cabeça das pessoas que a história tá acontecendo todo dia. Ela tá acontecendo. E ela precisa de pessoas pra falar a verdade. Pra falar realmente o que tá acontecendo, sacou? Senão a gente vai seguir sendo enganado. Veio lá a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea e tá tudo bem. Acabou, né? Escravidão acabou. Gente, nossa, fiquei pistola. Mas uma coisa que a história não conta, velho, é muito cansativo viver momentos históricos, velho. Já tô cansado disso. Exatamente. Queria um pouco de normalidade, velho. Não sabia que cansava tanto. Não, então, aí, tipo, a pergunta que eu te falei sobre isso tudo é, assim, você sendo do campo, claro, claro, eu tenho que ter esperança, mas que essa história vai ser contada da forma que ela tá acontecendo, sacou? Véi, não tem como a gente fugir do campo da disputa, né? A história, ela tá sempre em disputa. Ela é um lugar por si de disputa, né? Porque uma nação, por si só, ela existe em grande parte por causa da memória, né? Existe uma história ali sendo tensionada e disputada a todo momento. Então, a partir do momento que a gente... Por isso que a profissão de historiadores, professores de história, são tão perigosos, velho. Porque quando a gente questiona a história, a gente coloca em xeque o próprio país, como ele se constituiu, qual foi a história, né, que estão contando pra gente. Então, vai ser difícil, velho. Mas vai ter muita gente pra disputar isso. E eu acho que a molecada que tá vindo aí, velho, geração TikTok, vídeo 1,5 de velocidade, eu acho que eles estão bem aptos a isso, né? Porque
já tem uma galera a longo prazo, assim, tá lutando por isso também. Então acho que a gente já aprendeu muito, né? Então a gente já sabe onde a gente vai bater cabeça, onde a gente não vai, né? Acho que ninguém aqui tá inventando a roda também, né? A gente tá seguindo o baile, né? A gente tá reivindicando lutas do passado aí a todo momento. É a história se reinventando, é a história se repetindo, né? Velho, pegando esse gás aí, né? A gente tem que se alimentar também disso, né? E é o que eu vejo também, eu acompanho uma galera que fala que cara, tem que ocupar tudo, sacou? Parar de preconceito bobo com, por exemplo, o TikTok que a gente já tá falando aqui. Cara, tem que ocupar, mano. É uma área que é consumida o tempo inteiro e de forma rápida. Aí, tipo, imagina uma pessoa que, tipo, tem uma relevância foda numa plataforma dessa e falando coisas, sabe, que as pessoas vão realmente usar. Não só, pô, olha esse ovo frito aqui, que bonito, tá ligado? Mas, tipo, falar, mano, sabe de onde surgiu essa parada? E fazer uma coisa de didática diferente, que é consumida hoje, e que amanhã vai vir outra plataforma, vai vir outra forma. Cara, o WhatsApp agora tu ouve o áudio frenético, tá ligado? Tu ouve ali o 2.0 e daqui a pouco, que nem tu tava falando, que eu não sei se... Eu acho que como tu tá dando aula, deve ter ficado à distância também, né? Então, cara, eu não consigo entender nada em 1.5. Eu já ficaria pra trás. Só que a galera tá vindo numa energia, numa parada de tecnologia que fica tranquilo pra eles acompanharem isso, sacou? E aproveitando já pra falar um pouco disso, como que tá sendo pra tu, mano, dar aula nessa pandemia? Como que foi esse início de tudo? E contar um pouco também como que é o teu rolê como professor. Velho, tá assim difícil, né? Porque acho que grande parte assim do tesão que a gente tem, dessa felicidade que a gente tem da aula, é estar em contato com os moleques, né? É o olho no olho, né? Então, quando a gente tá olhando assim pra webcam, quando a gente tá produzindo, assim, é muito difícil, que a gente não sabe quem tá do outro lado, assim, né? E os moleques não ligam a câmera todo dia, são poucos os que ligam. Então eu também entendo que o lado deles, né? De pessoas que estão o dia inteiro na frente da câmera, que isso cansa pra caramba também. Mas, assim, a gente vê essa dificuldade de construção de laços, né? A educação, para ela rolar, o ensino para ele rolar de jeito bom, precisa da coletividade, precisa do afeto, precisa ali de uma relação mínima, né? Que a gente consiga construir de qualidade. E isso é muito difícil de se construir, assim, via online. Eu acho que talvez seja a coisa que esteja mais me cansando, assim. Eu termino uma aula, eu saio exausto, assim, é uma carga gigante, coisa que não rolava quando eu estava em sala de aula interagindo, sabe? É muito mais fluido. Assim. E você acha que o ensino, ele assim, nesse período, as pessoas que estão tendo que estudar à distância, elas estão tendo um ensino defasado, assim, porque não conseguem acompanhar, ou enfim, cara, deve ser impossível, velho. Cara, com certeza, assim, a gente teve os dados, né, que foram oferecidos aí pelo Libanês e tal, que a própria plataforma ela não vai puxar os dados em si, mas assim, eu tô atuando na área de Prevest. Eu tenho muito aluno que assiste com 3G, né? 3G e 4G. E o pacote de dados, velho, vai rapidão, né? Voa, né, velho? Voa. Então, assim, muito dia o moleque não consegue assistir a aula, muito dia ele não consegue comparecer. E aí é a hora que o professor vai trabalhar mais ainda, né? Que a gente ainda vai tentar alcançar essa galera. Então a ideia é usar o WhatsApp. Jogo conteúdo para eles no WhatsApp, porque o WhatsApp normalmente os planos não consomem, né? Tem vários planos aí que o WhatsApp é livre. Então eu tento mandar a maioria dos conteúdos, PDF, tudo via WhatsApp, que aí eu já consigo atingir melhor essa galera que não está conseguindo entrar por causa do plano de dados. Mas é muito difícil, velho, você manter isso, principalmente por causa que a gente está falando de contexto aí que a população que está realmente sendo impactada por isso, né, por essa educação à distância, é a população pobre, velho. Então essa galera que já era difícil acessar, a gente criou-se uma barreira maior, assim, né? E pra galera também que tá tendo um acesso tranquilo às redes, velho, eu acho que é muito difícil pra eles, assim, conseguir assimilar tudo, passar essa quantidade de tempo todo na frente do PC e tal. Por mais que eles sejam essa geração que a gente já é também, né, de tecnologia, acaba que a gente tá ficando num espaço assim, quase preso, né? A gente não tem liberdade o ambiente que seria de descanso pra gente virou um ambiente de trabalho. Não sei se vocês têm essa impressão, né, velho? Totalmente. Não existe mais a separação de trabalho e descanso, não, velho. É trabalho e trabalho só.
É isso, a gente não existe mais espaços de respiro, né, velho? Poxa, pra quem tá aprendendo, pra quem tá trabalhando, velho, respirar é muito importante, assim, aquele momento de se desligar. E quando nem a sua casa te proporciona isso, velho, fica impossível. Então, assim, saia logo essa vacina, velho. Eu preciso ver gente, né? Acho que tá todo mundo nessa Não, tara, assim. tá foda, cara. Tá foda. E assim, na minha época da escola e tal, pô, era uma hora maneira de ir pra escola, sacou? Estudar nem tanto, mas ir pra escola era muito massa. E essa galera tá ficando privada disso. Segundo ano, sacou? A gente já vai pro segundo ano. Não sei, talvez o terceiro, não sei, tá ligado? Cara, é Cara, é foda, isso. realmente. E você dá aula pra pré-vestibular, né, que você falou? Isso. É tipo escola particular ou é algum projeto específico assim? É o GAUT, ele é um cursinho social. Ah, saquei. GAUT Vestibulares. Como é que funciona? Os alunos, eles fazem uma prova, né? Eles passam um processo seletivo, né? Existe mandar os documentos e tal. E aí sai a lista, a gente tem várias turmas, né? A gente atua tanto no diurno quanto de tarde quanto no noturno. Sou professor do noturno, né? Uhum. E aí é interessante, 0800, galera muito massa, velho, assim, muito empenhada, né, em dialogar com o público, principalmente das periferias, né. Uhum. Esse lance desse pré-vestibular que tu falou, cara, falta muito conhecimento para as pessoas também desses lances sociais, né? A galera se apega muito em tudo é particular, tudo tem que dar grana, e falta muito conhecimento da galera de saber, cara, como que eu faço para fazer um pré-vestibular de graça? Eu não fazia ideia também que era uma parada social. Não fazia ideia. E eu vi até tu postando um lance hoje do Enem, né? Foi resultado dessa turma? Isso foi resultado de todas as turmas. Então é interessante que a gente vê isso, velho. Tem vários cursinhos que estão surgindo aí, dentro dessa perspectiva que, velho, nem todo mundo tem grana pra pagar cursinho pré-veste, né? E aí, o que rola com essa galera? A gente sai do ensino médio muitas vezes com muito pouco, né? A gente sai sem saber fazer prova de Enem, sai sem saber o que é uma prova, como lidar com uma prova extensa, né? Então, Uhum. os cursinhos pré-veste sociais, eles vão estar atuando nisso, né? Preparar a galera como lidar com a prova, né? Como alcançar esse objetivo deles. Cara, realmente, eu também nunca tinha ouvido falar nisso. Nem sei se tinha na minha época também, mas é muito maneiro esse projeto, né, velho? Porque ele facilita o. A verdade é essa que você falou, né? Na época da escola, pelo menos no meu ensino, a gente não teve nenhum tipo de explicação sobre isso. Eu lembro que quando a gente foi fazer a primeira etapa do Enem, especificamente, a gente não fazia ideia do que era aquilo, sacou? Tipo, mano, vai ter uma prova aí. A do Enem não, desculpa, a do PAS, na verdade. A prova do PAS, que ela são os 3 anos, no primeiro ano é tipo, ó, tem como entrar na UNB aí, ó, por esse negócio, viu? Então, no primeiro ano aí você tem que. Escolhe a opção aí. Parece que tem como entrar. Então vai ter uma prova aí, vocês vêm no dia e faz. E é isso aí. Se Ô, vira. velho, é isso. Naquela época, assim, tinha um lance da caneta, velho. Não sabia que cor ia usar, pô, Uhum, pra responder o gabarito, né? uhum. Então, acho que tem muito isso. A gente sai muito despreparado, assim, em lidar com provas. E estão, como eu falei, velho, estão surgindo vários grupos, assim, a gente tem alguns movimentos sociais aqui no DF também, que vão trabalhar com o cursinho Preveste, o Emancipa Trabalho, tem o Vestibular Cidadão também. Então a gente já consegue ver essa necessidade, assim, né, essa resposta, assim, que os movimentos sociais, os grupos estudantis também estão dando, assim, né, de atender essa comunidade. E voltando aqui agora, lá naquele papo que a gente tava tendo sobre. Quando a gente tava falando da sua posição como historiador aqui de Brasília e tal. Eu queria te perguntar um negócio, porque veio aqui na minha mente agora se a falta de nome de rua aqui em Brasília, isso atrapalha ainda mais para uma criação de história da cidade, sacou? Das cidades satélites, porque nas outras capitais, enfim, na maioria das cidades do Brasil, a gente tem nome de pessoas como nome de ruas, né? De praça. Aqui em Brasília não tem nem praça também. Então, você acha que talvez um movimento assim, de começar a nomear ruas com personagens históricos de periferia e tal, seria um movimento maneiro? Sei lá. Cara, aí já é o lance da tal da memória, né? Que tipo de memória a gente quer construir para as nossas cidades. Uhum. Eu acho que as periferias e as Brasília em si já tá na frente, pô. Porque o que a gente tá vendo internacionalmente, o que a gente tá vendo lá no Rio de Janeiro, é da galera tendo que queimar estátua, lutando por trocar alguns nomes, né?
Então aqui agora que a gente só tá lidando com números e tal, talvez seja o nosso pulo do gato, velho. A gente não precisa matar nenhum nome de colonizador, nenhuma família escrota, assim, né? Uhum. Acho que talvez o evento mais próximo que a gente tenha tido isso foi da Ponte Onestino Guimarães, né? Isso. Acho que talvez seja o símbolo maior assim que a gente tenha, mas como a gente já teve esse evento da ponte aí, do Onestino, acho que a gente já tem um caminho assim bem dado assim, sobre como a gente pode estar produzindo outros espaços de memória dentro das próprias cidades, né? De cada cidade ter o seu museu, sobre como esses museus podem ser geridos, né? Porque se colocar também só status sem ter uma memória ali, um trato daquilo, né, por si só, pode ser esvaziado, né? Sem estudo, né, e tal, tipo... Pode perder o significado através do tempo também. Então, tem que ter sempre essa estratégia, assim, de pensar o que a gente vai querer com isso, como a gente vai construir isso. Mas eu acho que as próprias populações, assim, elas já estão gerindo isso de certa forma, né? Pelo menos aqui na Ceilândia, a gente tinha uma memória muito gigante dos bailes nos anos 70, né? Tem até um filme no Netflix sobre isso, né? Branco Sai, Preto Fica, do Adilei Queiroz. Eu cresci sem ver esses bailes, né? Eu vi isso sumindo ali nos anos 2000. Só que quando chega 2015, 2012, por ali, velho, explode de baile de novo na Ceilândia, né? E isso parte da juventude, né? Parte de uma juventude que cresceu, trocou ideia com os pais, falou, pô, como assim, velho? Rolava baile black lá no bandejão da Ceilândia, velho, no Horizão. Que o Horizão anteriormente era um baile, que tá me falando isso. Então é a própria juventude que vai revitalizar isso, né? A galera vai, inclusive, se apropriar dos espaços públicos. Eu acho que nesse sentido da tua pergunta, a pala que a gente tem que ter é de se apropriar da rua. Acho que talvez a pessoa que mora aqui no Distrito Federal tenha certa dificuldade, né? A gente tem as quadras esportivas cheias, né? Então a gente já percebe que tem uma galera que está frequentando isso, que está reinventando os espaços. Mas para outras ações culturais a gente passa por um processo de esvaziamento. Então hoje a gente já tem festa de som voltando, a gente tem outros pancadões surgindo, gente que usa espaços públicos para fazer grupo de leitura. Eu acho que está, talvez, né, sendo positivo aqui, depois dessa pandemia, esses movimentos começam a aumentar mais ainda, né? Eu acho que a gente vai ter essa necessidade, né, cara, de aproveitar mais a rua, assim, porque todo esse tempo privado vai ser tipo uma loucura, velho. É carnaval todo fim de semana, sacou? Ai, velho, fale não, que eu me arrepiei aqui só de pensar, velho. Mas tem que ser isso, velho. A gente tem que botar na cabeça da galera que ocupar, mano. É o que eu falei do lance do TikTok. A gente tem que estar em todo lugar, sacou? É incentivar as pessoas a criar uma memória, que nem vocês estão falando, né? Já puxando da pergunta que o Augusto tinha puxado também. E manter isso fresco na cabeça das pessoas para elas lembrarem. E para quem não conhecer, nossa, aquela rua ali, ou aquela estátua ali é de tal pessoa, mas quem era essa pessoa? E ter alguém ali que vai falar sobre aquilo, sacou? E não que vai falar, nossa, era um arrombado que matava as pessoas queimadas aqui na praça, sacou? Porque é o que acontece. Então, que nem você falou, a gente tem que ficar vendo a galera derrubando estátua e queimando as paradas mesmo no punho, sacou? Tem uma galera morrendo, uma galera já morreu, pra gente estar aqui trocando essa ideia abertamente. E tudo isso a gente vai falar de várias coisas e vai ser história. Tudo vai estar envolvendo a história. E aí junta com a desvalorização, né? Porque a gente falou que não tem incentivo para pesquisa e professor não precisa nem falar, né? O quanto o professor é desvalorizado a cada ano que passa. E uma curiosidade que eu tenho mais sobre você mesmo, pessoal, Marcos, é o que você pensa assim, tipo, para que rumo você quer seguir, cara? Porque eu vejo você falando muito de movimento social, eu vejo sua presença nas redes sociais também. E, cara, como que você imagina que vai ser um caminho que você queira deixar mesmo marcado para você, sacou? Massa. Ó, que pergunta bonita. Eu acho que talvez o compromisso que a gente que lida com a educação tem é de principalmente conduzir essas pessoas para algum lugar melhor, né? Para um lugar que elas desejam. Eu acho que eu não tenho nenhuma ideia muito grande de um legado que eu quero deixar, não. Eu acho que talvez as nossas ações do cotidiano em si que a gente faça, né? De criar laços, assim, de fazer com que essas pessoas alcancem seus sonhos, já é uma parada que está muito bom, assim, para mim, dentro do meu compromisso com a educação em si.
Mas o esforço que a gente faz todos os dias, para além disso, né, de ajudar que essas pessoas alcancem a universidade, alcancem seus objetivos também, é de mudar isso, né, de mudar o que seria o próprio espaço da educação em si, né, de desenrijecer isso, velho. Deixar os moleques pensarem, abrir, disputar o que seria educação de verdade, né, de uma educação transformadora de verdade. Eu acho que talvez esse seja o nosso maior compromisso, assim. Por enquanto, né, velho? E aí nessa fala, assim, de pensar que não tá rolando projeto de pesquisa, assim, não tá rolando muita bolsa também, então meu sonho de mestrado acabou ficando mais pra frente também, mas eu tenho muita vontade, assim, de continuar essa formação. Eu tô fazendo pós-graduação em IF, na área de ensino e humanidades, né? E já tem outra fala, né, uma instituição que vai dialogar principalmente com o ensino superior e com o ensino básico também. Então a gente já vê sobre como tem espaços em que a educação ela já se demonstra ser mais aberta, né? Então, o mesmo professor que dá aula para a faculdade, para turmas de ensino superior, dá aula no ensino fundamental. Então é interessante a gente ver isso, esses movimentos, assim. Eu acho que a pegada que a gente tem que ter é essa, assim, né? De expandir os espaços de educação em si. E no início você tinha falado que pegou a parte quando o incentivo foi literalmente cortado, né? Você estava tava cursando ainda. E trazendo agora para isso que você falou, cara, é muito difícil se manter, né? Animado, eu não sei se é a palavra, né? Mas, tipo, se manter Engajado, se motivado manter de. engajado, né? De. Pô, eu vou continuar, sacou? Porque fácil não é, cara. Fácil não é. Realmente, conversando com você, conversando com outros professores, a gente sempre vê que nunca tem valor de nada para a maioria das pessoas. Mas quando a gente para trocar ideia com quem tá vivendo isso no dia a dia, é uma coisa muito assustadora de imaginar que o futuro tá na mão de vocês que não tem ânimo para isso, sacou? Ou Não tem para incentivo, né? Assim, tipo, vocês não têm. ânimo acho que tem de sobra. Até Eu, porque se não tivesse, cara, não ia nem não tava existir, né, velho? rolando, né? Não tava É, rolando. É que é meio difícil de acreditar que vocês ainda aham, estão fazendo isso, sacou? é. É porque, assim, eu digo como pessoa, como cidadão, assim. Tem hora que eu canso, sacou? Tipo, mano, não aguento mais. Não consigo mais ver nada, não me fala mais nada, porque mano, eu tô cheio. Não consigo mais. Não consigo mais digerir nada. E aí vocês têm. Tipo assim, vocês têm que digerir, sacou? Tem até uma pessoa que vai vir num dos episódios mais à frente, que ela trabalha pesquisando exatamente ala bolsonarista, sacou? E aí, tipo, o trabalho dela é ficar o dia inteiro exposto nas paradas desses grupos, sacou? E aí, tipo, mano, sei lá. Cara, é isso, né? Eu acho que não existe essa divisão muito fechada, né? Do que é a pesquisa em si e também do que é essa vida privada. Eu acho que não tem como a gente não se afetar. E talvez o trabalho de quem esteja dentro da pesquisa hoje, eu tenho vários colegas que continuaram e estão encontrando nas redes um caminho muito, assim, aberto e receptivo também, né? Só que quando essa galera começa a produzir dentro das redes, se deparam com outro sistema, né? Que são os algoritmos. Uhum. Cara, a guerra dos algoritmos é muito, assim, muito difícil de se lidar, né? Você tem que ter uma produtividade, você tem que ter um nível de alcance ali. Então, acho que também não é à toa, assim, a quantidade de gente de produção acadêmica que chegou, né, das redes nos últimos momentos, assim, né? Dessas tentativas, assim, de você mostrar como a academia brasileira está produzindo conhecimento, está produzindo ciência, né? De coisas que deveriam ser popularizadas também. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse impulso, tem essa vontade, né, de informar as pessoas, de mostrar o trabalho que a gente faz dentro das universidades, a gente se depara com algoritmos, a gente se depara com outras regras aí que evidenciam que o material que a gente produz também não faz parte do interesse dessas pessoas, né? Então, quando a gente publica só texto, não chama tanta atenção quanto publicar o rosto, né? Então, quando a Exatamente. gente entra dentro das redes, tem que ter todas essas análises assim de como a gente pode fazer para que o conteúdo produzido por a gente consiga alcançar o público que a gente quer, né? Até porque os algoritmos já foram escritos para poder barrar alguns tipos de conteúdos, né, velho? Já vi muito falar sobre isso, principalmente enfim, do que não é conservador, sacou?
Os algoritmos, eles realmente barram e é uma coisa que não engaja muito, né? Quanto os tipos de conteúdo de direita, assim, e tal. É foda, cara. Realmente é uma batalha por dia, viu? Deve ser muito foda. Sim, e eu acho que a gente talvez tenha que se apegar a isso, né, de entender como as redes funcionam para ajudar os projetos que dialoguem com a gente, né? Acho que talvez a gente perde, assim, frente a essas alas mais bolsonaristas, que os caras são muito inteligentes em como manusear redes, velho. Uhum. Eles têm todo um processo assim de elaboração de quase de que guerrilha virtual, né? Os caras eles conseguiram elaborar e aperfeiçoar esse tipo de ação. Eu acho que a gente, assim, dessas áreas mais progressistas, talvez a gente tenha essa dificuldade, né? Acho que a gente ainda tem que bater boca falando sobre a importância da internet hoje em dia, assim, entre os nossos. A gente fica sempre se baseando em comunidade, né? Igual você falou. A gente sempre trabalha com comunidade, né? A gente perde muito, assim, nesse sentido. Não, o que você tinha falado aí, né? Da organização que a direita veio mostrando, né? Desde, vamos lá, 2015, 16, veio começando essa onda de organização conservadora que hoje em dia a gente viu no que deu, né? E é uma parada que eu vejo que a galera que é oposição a tudo isso que tá acontecendo acaba não tendo, aí fica um batendo cabeça com o outro, tá ligado? Em vez da galera falar, porra, vamos parar com essa besteira aqui e fazer igual os caras, mano. Vamos se organizar, porque senão a gente não tem pra onde ir. Cara, infelizmente, não tem pra onde ir. É ver isso acontecendo novamente ano que vem. E infelizmente, cara, eu vou te falar pessoalmente, eu não tenho muito ânimo, não. Que as coisas vão realmente começar a mudar. Quero muito, né? Mas não sei como vocês veem isso. Eu acho que é muito complicado ainda. Sim, sim, eu acho que. Porque antes estava ruim também, né? Eu acho que quando acabar essa pandemia, eu também não quero voltar pro que estava rolando antes, né? Uhum. Cara, a gente quer da história, a gente enfrentou um cenário assim de ter que lidar com o aluno que acha que a gente é um inimigo. A gente está em sala de aula e o aluno acha que a gente é um comunista e que está ali para falar em verdade, está ali para Sim. enganar eles, né? Então, acho que dentro desses últimos anos, talvez a profissão de professor de história, de historiador, tenha tido essa virada, assim, que eu vejo que vários colegas meus, assim, das áreas de exatas, biológicas, talvez não passem, né? Hoje em dia a gente entra em sala de aula já nessa ideia de convencer o aluno, assim, de falar, cara, o que eu tô te ensinando aqui é ciência, é baseado, assim, em estudos científicos, né? Isso aqui não é achismo, isso aqui não é mentira, isso aqui não faz parte de uma organização conspiratória internacional, né? Uhum. Mano, é um ponto que a Então, gente não tocou, né, na verdade. Eu até queria te perguntar sobre isso, tipo, se você enfrenta alguma dificuldade com os jovens, assim, exatamente, de pais que falam, ó, cuidado com o que o professor te fala, não sei o que, não acredita em tudo. Ou que, exatamente isso aí, tipo, todo professor de história é comunista, não sei o que e tal. Isso tá sendo uma dificuldade para além de todas essas outras que a gente já falou, assim? até hoje, assim, eu ainda não enfrentei nenhuma situação muito que foi, assim, que talvez tenha extrapolado os limites. Mas eles tensionam a gente o tempo inteiro, saca? Então a gente tá. Daí vem moleque falando, tá dando aula de nazismo, aí vem moleque falando assim, ei professor, nazismo é de esquerda, né? E aí é aquela hora que a gente para a aula, troca ideia com o moleque e tal, tenta explicar tudo, e aí é difícil, velho, porque a gente já não explica naquela ideia de a gente tem que explicar e fazer a pessoa entender que eu não tô mentindo ali pra ele, né? Uhum. E muitas vezes a gente perde essa batalha, velho. O moleque, ele abaixa a bola lá naquele momento, mas você vê que a ideia continuou, né? Então, assim, é difícil, É um porque... lance que vem sendo, só desculpa te cortar, vem sendo implantado de uma forma muito incisiva que as pessoas acreditam em ponto. Pra você fazer a pessoa trocar aquilo ali da cabeça dela é muito difícil. Tanto que eu converso com uma galera mais nova que eu e a galera vem com uns papos desses, sacou? E aí, tipo, mano, mas você tá ligado que não é bem assim? E vou trocando ideia na paciência e tal. Isso conversando, de boa. Eu, como, sei lá, colega, amigo da pessoa, já é uma dificuldade, imaginando agora você como professor, que tem que passar aquilo, sacou? Cara, é tenso, porque a gente vai falar de qualquer coisa, já tem moleque que fala, não, isso é mimimi, saca?
Então vai falar de gênero, vai falar de história das mulheres, existe bastante essa recepção por parte deles. Mas é interessante a gente perceber que os próprios alunos entre si também, eles já se auto-organizam ali. Então, quando rola essas manifestações, assim, muitas vezes a própria sala assim já bate boca ali na hora. A gente tem que tratar do conflito, assim, porque a galera também está muito avançada, assim. Os moleques estão muito afiados em tudo. Então é interessante a gente ver que existe esse movimento duplo também, né? Existe esses alunos, esse movimento de alunos conservadores, mas em sala de aula tem muita gente que está disposta a dar cara a tapa também, bater boca mesmo, disputar esses sentidos aí. E quando você se formou em História um pouquinho lá atrás, você imaginava que num período tão curto seria uma profissão tão revolucionária assim? Tipo, claro, né, que você tinha... Não quando você entrou, mas quando você começou a participar do processo da faculdade, você começou a falar no início do programa lá, falou sobre as ideias que você tinha ouvido lá, que você nunca tinha ouvido em lugar nenhum, enfim. Mas você teria noção que, tipo, tão brevemente assim, seria uma coisa tão revolucionária, sacou? Porque é isso, a profissão de historiador virou, tipo, bucha de canhão, tá ligado? Por exemplo, tipo uma pessoa que queria fazer medicina, saiu da faculdade, pum, pandemia. Você saiu da faculdade, 2, 3 anos, a gente tem essa cova que a gente tá hoje. Ai, quem diria, velho? A gente nunca espera isso, né? Mas acho que foi do jeito que se descreveu, assim, né? Eu assisti o impeachment, assisti o governo Temer, e no meio disso ainda existia a discussão sobre a legalização da profissão de historiador, né? Que a gente ainda não tinha, a gente não era institucionalizado pro Estado. Então a gente ainda enfrentou esses embates, assim, né? Existe esse perigo de que a profissão de historiador não fosse reconhecida, né? Isso acabava que impossibilitava a gente ter um reconhecimento mais formal. Então, desse ponto de vista, meus professores da graduação ajudaram bastante a gente, assim, de falar, cara, o cenário que vocês vão enfrentar é de guerra. A gente, como educador, a melhor coisa que a gente pode fazer é preparar vocês da melhor forma possível, né? Então, dentro desse ponto de vista, assim, meus professores de graduação eles foram muito hábeis, assim, de dar ferramentas para a gente, de entender esse momento em que a gente estava passando, né? E eles relatando principalmente sobre como eles foram pessoas que viveram o sonho da redemocratização. Então é interessante a gente ter esse papo, assim, deles falarem, inclusive, que nunca pensaram que iam retornar para isso, né? E que história seria visto como algo de nicho, como algo da subalternidade, de gueto, né? E aí é interessante que eles foram falando pra gente sobre como eles se sentiam sobre isso e como eles têm lidado com esse sentimento, assim, de incerteza e sobre como esse local de incômodo, esse local, assim, de resistência mesmo, também pode ser utilizado como combustível, né? Porque se a gente ficar só nessa ideia, assim, quase que derrotismo, né? De uma coisa... um fetiche derrotista, né, da lamúria, isso também mobiliza a gente. Sim. A gente tem que sentir tristeza, tem que sentir ódio, mas tem que usar isso como combustível, né? Exatamente. O ódio que a gente sente não pode mobilizar a gente, né? O medo que a gente sente também não pode mobilizar a gente, né? Se existe medo, se existem colegas meus que estão com medo, a gente tem que lutar para que isso pare de acontecer, né? Mano, vamos passar aqui para as perguntas do Instagram que a gente recebeu, já se encaminhando aqui para o final. Vou fazer uma pergunta aqui do Caleb. Você já falou um pouquinho, mas não sei se tem algum outro ponto que você queira falar. Mas qual que é a área da história que você mais se identifica, assim, tipo... Falando agora de história bruta, assim mesmo, tá ligado? Salve, Caleb. Cara, como eu falei, antes eu tinha muito essa tara de antiguidade, de Antigo Egito. Mas quando eu começo a entrar, pegar matéria de África, pegar matéria de Brasil, eu tô me dedicando principalmente aos estudos da diáspora, né? Ali na história contemporânea. Então a ideia eu trabalho bastante a história das Américas. Trabalho Brasil, Caribe e Estados Unidos. Massa. Tem outra pergunta aqui do Triste Plutão. Se você conhece o filme A Cidade é Uma Só. Ah! Cara, esse filme me ajudou a construir o trabalho. Assim, o trabalho do Argilei Queiroz foi que me ajudou a construir tanto meu trabalho quanto toda a minha pesquisa. Né? O Argilei, ele é um cineasta daqui da Ceilândia, ele produz assim, filmes fantásticos, porque ele
ele vai dialogar na questão de criar ficções, né, e para além de um documentário. Ele consegue trazer essa visão, né, porque a maioria das vezes que a gente vê a periferia relatada, a partir de filmes, parece que aqui é um lugar em que não se pode existir ficção, que não se pode existir inclusive futuro. E o Adley tem essa chave de conseguir transformar isso em arte, em linguagem, em expressão. Esse filme é perfeito. Quem não assistiu, assista. A gente falou, né, um pouco de toda essa parada da pandemia, mas não sei se ficou mais claro, assim. O que tu acha que foi, pode até estar sendo ainda, e pode até ficar meio repetitivo a gente falar disso, mas acho que é muito, muito bom a gente deixar um espaço mais separado para isso, de qual foi a maior dificuldade, cara, nesses quase 2 anos que a gente tá aí, de tudo isso, cara. Como O ensino à professor, né? distância, a dificuldade de ensinar, a questão da internet, a questão do acesso, do alcance, sabe? Tudo isso, a vivência de como que tá sendo essa parada toda, e sem expectativa de que vai voltar ao normal tão logo, né? Apesar de que, pelo menos aqui onde eu moro, as escolas particulares já voltaram, né? O que é absurdo, assim, mas voltaram. Então, como que você vê isso e qual foi a maior dificuldade de tudo que você ainda tá passando? Ai, velho, acho que a gente viu muita coisa. E acho que, inclusive, pra gente continuar vivendo nos dias de hoje, a gente tenta se anestesiar o tempo todo, né? Só que esse esforço de se anestesiar sempre, assistindo uma série de Netflix, escutando música, ele não funciona sempre. Então parece que vira e mexe a gente tá, não, vou me alienar aqui, vou me alienar. E aí do nada a realidade vem e bate na nossa cara, porque não tem como fugir, né? Se você está conseguindo fugir disso, você talvez esteja muito adoecido, né? É alienado pra caralho. Porque a própria realidade coloca isso pra gente, né? Então, mas acho que talvez são vários momentos críticos, né? Acho que todos os dias a gente está sendo colocado à prova, assim, de quais são os limites do que a gente pode fazer. Mas acho que talvez os primeiros momentos da pandemia foram os mais chocantes, acho que para todo mundo, e é o primeiro pico também, né? Porque foi aquele primeiro pico que rolou, e aí minha mãe também estava dando aula nesse momento, e aí a gente pegou Covid nesse momento, né? Meu pai acabou indo para UTI e tal, então a gente estava nesse processo tanto de dar aula também e estar lidando com o que seria a Covid de verdade, né? Assim, massacrado, morto de cansaço. E aí, quando a gente compartilha isso com os alunos, a gente percebe também como várias famílias foram destroçadas assim, por causa disso. Né? Assim, graças a Deus, meu pai está aí, tranquilão, bem, passou pela Covid, mas venceu. Mas assim, a gente dando aula, e aí os moleques falando, cara, perdi minha tia, perdi minha mãe, perdi várias pessoas, e tô tendo que continuar a estudar, né? Porque as coordenações das escolas também ficaram bastante distantes dos moleques nesse sentido. Então, a gente faltava mecanismo de amparo assim para eles, né? Lógico que hoje em dia a gente já, depois desse impacto, assim, a gente já tenta atuar de outras maneiras. Mas eu acho que a própria morte em si, todos os dias, ela tem sido o maior empecilho, assim, o momento mais e que a gente tem que conviver com ele todos os dias, né? Porque as famílias continuam sendo destruídas todos os dias. Então a gente está dando aula aqui, não tem como saber como é que tá a vida do moleque, né? Não tem como saber pelo que ele está passando, se ele está tendo que lidar com alguma sequela, o que está rolando, né? Acho que o próprio espaço virtual atrapalha muito a gente fazer esse contato, assim, de amparo. E eles também se sentem bastante assim. Existe uma grande dificuldade da gente conseguir furar essa bolha de alcançar ele. Então, velho, toda aula eu começo perguntando: e aí, gente, vocês estão como? Até aqui tudo bem? Tá todo mundo bem até aqui? O que tá rolando? A gente, como professor, posso fazer alguma coisa? Vocês estão tendo alguma dificuldade? Porque é o mínimo assim, que a gente tenta fazer pra tentar superar isso assim, minimamente. Né? Porque a escola, ela acabava que, pela sua convivência com seus amigos, era um local ali de alívio, né? E isso os alunos perderam, né? Os alunos perderam, que nem o Augusto falou um pouco mais cedo, que era divertido ir pra escola, sacou? Estudar talvez nem tanto, porque moleque, né, não tá muito aí. Mas isso é uma parada que se perdeu. E ninguém sabe quando que vai ser e quando voltar, não sabe se vai ser como a gente viveu, sacou?
aquela diversão de ir pra escola, de se encontrar todo mundo, de matar uma aula junto, de marcar um trabalho na casa do colega, sei lá, tá ligado? Não, tipo E assim, um monte de gente fala, pô, cara, uma das melhores épocas da minha vida foi a época da escola. E essa galera perdeu mesmo, é isso. Porque eles, enfim, terminaram a escola, passado de ano, e esses 2 anos realmente foram pelo ralo, assim, de convivência, né? Acho que tem um ditado milenar, talvez, que faz muito sentido. A sala de aula forma profissionais. O corredor forma pessoas. Uhum, Né? Porque exatamente, velho. o que a gente faz no corredor, o que a gente faz no intervalo, talvez seja aquilo que importe assim de verdade, que é ali que a gente, o ensino em si, ele tá ali para formar pessoas, velho. Então, Sim. o corredor, o convívio, é onde a gente coloca em prática, né? Onde a gente troca ideia com os nossos amigos, onde a gente coloca a nossa própria humanidade em teste. Então, acho que talvez as próprias, o modelo que está rolando, esse modo à distância, faz com que a gente reduza a nossa humanidade, né? Tem várias vezes que eu tô assim vivendo e eu falo, cara, eu não fazia isso antes, né? Meu humor ficou assim tão reduzido que qualquer coisa que eu vejo nas redes, um vídeo bobo já me faz rir de chorar, assim, né? Umas bobagens bestas que eu vejo assim, que eu falo, cara, eu tô destreinado de viver socialmente, porque umas besteiras dessa, ver um vídeo de ET já me faz rir, saca? Então, assim, coisas que não faziam sentido pra mim anteriormente. Então eu vejo assim que eu tô ficando, tipo, cada vez menos Marquinhos. vamos puxar as indicações, né? Para nosso bloquinho aqui de indicações, que a gente faz todo episódio. E fica à vontade aí para dar as 3 indicações. E esse momento, como todo o programa, é todo seu. Olha só, velho, vocês são os melhores casts aqui. Cara, eu pensei muito, fiquei matutando, velho. Fazer indicação é sempre uma parada muito difícil. Eu acabei mudando aí nesses últimos momentos. Mas tem um livro muito importante dentro da minha formação. Ele se chama Peles Negras, Máscaras Brancas, do Fanon. Eu acessei ele quando eu fui fazer minha primeira matéria de África. E aí ele fala bastante sobre como o próprio racismo, o próprio colonialismo ele foi construído historicamente, né? Então é bastante importante nesse processo de formação para que a gente tenha ferramentas de como lidar com o racismo. Então ele vai lidar tanto numa esfera psicológica mesmo, né? A gente muitas vezes exime como o racismo atua na mente das pessoas. E ele vai ser um dos primeiros caras a tentar tratar esse adoecimento tanto na mente das pessoas negras quanto na mente das pessoas brancas, que não conseguem ver a humanidade em pessoas negras, né? Então é um livro muito top, velho. Segunda indicação que eu faço é O Corpo Encantado das Ruas, do Luiz Antônio Simas. Ele é um historiador do Rio e ele vai falar das paradas e dos temas que mais me fazem me sentir bem. Ele vai produzir histórias sobre os botecos, sobre os carnavais, sobre os cotidianos, sobre a vida das pessoas que circulam perto da gente, né, sobre as periferias. Então, esse é um livro bastante importante também na minha formação, que ele vai mostrar sobre como a história do cotidiano também é importante, né? Quando a gente faz história, muitas vezes, a gente fica muito preso à história das grandes figuras, dos grandes nomes, dos grandes eventos. Mas ele consegue dar esse pulo do gato, de mostrar sobre como o cotidiano é bastante importante na nossa formação e na própria história hegemônica grande, né? E por último, é um filme, Moonlight, do Barry Jenkins. Né? Ele foi um filme bastante importante na minha formação, assim, também de como pessoa preta, como bicha, porque ele vai mostrar sobre essas várias esferas assim que constituem a subjetividade negra e vai mostrar como é a vida de uma pessoa negra, preta, dentro dos Estados Unidos. E ele trata bastante sobre masculinidade também, né? Acho que é um tema que a gente tem tratado bastante assim, nas redes e falta sensibilidade, assim, de se escutar e dos próprios homens se abrirem para esse debate. Filmaço, velho, assiste. Não, absurdo. Esse filme Esse filme não tem nem palavras pra falar, cara. E ele mostra um pouco bem, assim, também a diferença da masculinidade negra com a masculinidade branca, né? Que são coisas completamente opostas, assim, porque vi situações ali que eu nunca conseguiria imaginar, sacou? Que tipo... Não, enfim, talvez conseguiria imaginar porque eu abri bem o meu escopo depois de mais velho, assim, mas que talvez antes, sem pensar sobre nada disso,
nunca tivesse passado pela minha cabeça umas paradas que eu vi ali, sacou? É isso, velho, é isso. Eu acho um filme muito sensível nesse sentido também, por causa que a gente assiste filme, velho, o que fica muitas vezes é o diálogo, né? O que vai ser posto nessas páginas de Instagram são os diálogos épicos, os diálogos teatrais. Mas o Moonlight, talvez o que fique mais presente pra gente é o silêncio, né? Eu acho que nós, como homens, a gente sabe bem como o silêncio faz parte da nossa constituição, né? É muito difícil pra gente falar sobre sentimentos, falar sobre aquilo que machuca a gente, né? Então, a chave que esse filme dá é bastante... Talvez tenha sido assim, mais produzente pra mim do que vários textos que eu li, né, sobre masculinidade. Ele vai mostrar principalmente como o corpo fala, né? E o corpo também pode falar por meio do silêncio. Cara, Marcos, quero agradecer aqui novamente. Muito obrigado aí por você ter disponibilizado uma horezinha aí na sua agenda para falar com a gente. Espero que todas as pessoas que ouviram aí tenham entendido melhor um pouco sobre essa profissão de historiador, de professor também, né? Mas bastante enfocada na história, assim, de como os profissionais mais jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho, eles querem ajudar a gente a ver a história de uma forma mais humanista, assim, que vai conversar com a nossa história também, a nossa história pessoal, porque o que a gente vê na escola geralmente é igual você falou, a gente vê uma macro história, né, mas a gente não vê a parte micro, assim, né, que é a história de indivíduos, né, que faz tanta parte do nosso cotidiano, né. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado. Queria lembrar aí pra todo mundo as nossas redes pra galera seguir, que é o @trampaonde no Instagram, no Twitter, no Facebook também tá lá, curte aí, segue, enfim. E aí, pra quem curtiu essa primeira indicação do Marquinhos aí, a gente preparou um link lá na Amazon que tem várias obras do Frantz Fanon. Então, se você quiser conhecer a obra dele, vai pelo nosso link lá que você ajuda o nosso projeto. É o encurtador.com.br/BESDS. Eu vou colocar isso no post também do podcast. E é isso, se você quiser conhecer, dá uma clicada lá no link e confere os produtos na Amazon. Bom, eu fui Augusto Azevedo, minhas redes sociais Augusto com Silva em todas as plataformas, seguem lá. Primeiramente agradecer ao Marcos, cara, obrigado por ter topado. Esse papo foi muito, muito da hora. Aumentou muito a saudade da gente se trombar, trocar muita ideia. E, cara, só força, mano. Força, porque você é muito necessário, sua profissão é muito necessária. E é o que você falou, cara, é resistência. É resistência como pessoa, como profissional. E conta comigo, conta com a gente, o que a gente puder fazer. Espero que isso chegue em muita gente, porque é um papo muito da hora. E é isso. Eu sou o Nilson, minhas redes sociais Nilson Sampaio, tudo junto. E segue a gente no Trampaonde, participa, interage com a gente, que é muito da hora. E é isso, cara. Brigadão. Coraçãozinho. Ai, velho, valeu demais. Principalmente pelo convite, velho. Fiquei muito feliz, assim. Eu tava mais seguro, troquei ideia até com o Augusto aí. Falando, pô, velho. Ele fez um roteiro. Eu fiz um roteiro e tal. Eu tava muito seguro de trocar esse papo, mas vocês são muito, muito bons de trocar ideia, tá? Isso aumentou a saudade, assim. Acho que a gente vai terminar essa conversa num bar aí, trombar assim que abrir essas paradas, que eu tô precisando continuar essa conversa. Então agradecer muito, velho, é muito bom trocar ideia e ter uma escuta qualificada, né, velho? Gente que escute a gente e que entenda a gente de verdade. E vocês fazem isso de um jeito brilhante, velho. Pô, obrigado, projeto cara. lindão, obrigado. Velho. Fiquei muito feliz de participar. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Marcos Santos. E minha rede no Twitter é Marquinhos. Marquinhos. Marquinhos com ele. Sigam o Brabo. Isso, com ele.